Olá, primeiro ano, continuando nossos estudos de redação, vamos agora falar do módulo 12, que é o último módulo do caderno 2, vai falar sobre argumentação 3. Continuando então nossos estudos de argumentação, até agora vocês viram algumas práticas aí possíveis dos parágrafos de argumentação na redação, e neste módulo nós veremos aquilo que não se deve fazer na redação. Quando nós estudamos o que é necessário, também devemos estudar os erros que devem ser evitados. Bom, para dar início aqui, então, eu trouxe para vocês, uma afirmação aqui a partir de um pinguinzinho. Pinguins são preto e branco. Alguns programas de TV são preto e branco. Portanto, alguns pinguins são programas de TV antigos. A ideia é mostrar aqui como que você tem uma dedução lógica totalmente errada e equivocada. Não é só porque os programas são preto e branco e os pinguins também que eles são a mesma coisa. É a arte de argumentar e deduzir de forma equivocada. Então, é um argumento comum para mostrar aí como que você deve evitar esse tipo de erro, tá bem? Primeiro erro a seguir é a tautologia, conhecido também como raciocínio circular. Ele consiste num argumento que nós podemos dizer que não sai do lugar. Vejam aqui um exemplo de um parágrafo. As crianças passam a maior parte do tempo em casa, em frente à televisão, onde vem a maioria das mensagens apelativas associadas a referências do universo infantil que incitam os espectadores ao consumo. Essas propagandas levam muitas vezes a diversos problemas, tais como a obesidade infantil. A principal causa de crianças acima do peso é o consumo de produtos altamente calóricos, os quais são apresentados por personagens de desenhos animados, que esse público assiste em determinadas emissoras, estimulando a sua vontade e a sua curiosidade. Perceba então que a afirmação inicial compreende o mesmo que a final, falar que as crianças passam muito tempo em casa em frente à televisão, e dizer aqui no final que as crianças são muito influenciadas por aquilo que elas veem na televisão. Ou seja, eu não saí da mesma argumentação, eu só rodei em círculo. Chamado então de tautologia é um erro comum que não pode ocorrer na nossa argumentação. Você começar falando no mesmo argumento e terminar ainda falando dele. Você não mostrou nenhuma evolução dentro da sua argumentação, tá bem? Próximo é a generalização. Esse aqui é um erro que tem que ser evitado e ele é perceptível de longe. Esse aqui é quando você constrói verdades universais que na verdade são questionáveis. Você trata como regra aspectos que têm suas exceções. Veja um parágrafo de exemplo. Porém, todo o progresso gerado pelo homem, que trouxe a industrialização, os avanços tecnológicos e muitas outras facilidades para a sua vida, trouxe também alterações nocivas e degradações da natureza. Com isso, o homem mudou nocivamente o clima, desmatando florestas, poluindo rios e o ar, provocando desequilíbrio ecológico e redução de espécies animais e vegetais, que hoje estão ameaçadas de extinção. Por isso, vemos a natureza tão degradada pelo progresso desordenado do ser humano. Percebam que aqui ele generalizou logo no início, usando esse pronome todo, falando como se todo o progresso que o homem gerou para a industrialização, para facilitar a vida do homem em sociedade, ele tivesse então prejudicado a natureza, para todo o progresso. Nós não podemos colocar isso como uma verdade absoluta, de que todos os progressos geraram problemas para a natureza. Nem todos podem ter gerado isso. Por isso é um erro, então, generalizar seu argumento. O próximo é a confusão entre causa e efeito. Tomar muito cuidado com isso aqui. Este problema consiste em misturar a origem e o fim do que se afirma, ou seja, uma desinformação do que está sendo apontado na argumentação. Vejam esse parágrafo. Pode-se dizer que a alienação das pessoas ajuda os meios de comunicação a serem manipuladores. Isso porque eles passam aquilo que as pessoas querem ver, em vez de mostrar algo diferente, o que poderia ajudar o público a entender melhor a realidade. Sem dúvida, são os principais responsáveis por manter esse quadro negativo na sociedade. Aqui a confusão começa a partir do momento que se afirma que os meios de comunicação se aproveitam da alienação existente nas pessoas. Na verdade é o contrário, são os meios de comunicação que deixam as pessoas alienadas. Isso é uma realidade social, tá bem? Isso ocorre não porque os meios de comunicação querem transmitir o que as pessoas desejam ver, ao contrário. Os meios de comunicação, por quererem influenciar as pessoas, eles vão transmitir aquilo que é bom para eles, não para as pessoas que estão assistindo, porque a alienação vai ocorrer depois, tá bem? Assim, fazem o público ter uma visão alienada dos fatos. Eles querem que o público veja apenas aquilo que eles determinam como melhor para eles mesmos, não para o público. Então, veja então a desinformação que ocorre no parágrafo, afirmando coisas que na verdade não são reais, ou são contrárias à realidade. Outro momento é o radicalismo de posição. Esse aqui é bem notável, é difícil alguém cometer esse erro, mesmo assim é bom tomar cuidado. Ele se baseia na ausência de relativização, é quando você não sabe relativizar, não sabe contra-argumentar o que você está falando, não sabe respeitar um outro posicionamento, tá bem? Quando o redator então adota apenas posturas intolerantes e até taxativas. Olha o parágrafo de exemplo. Uma das razões para a ineficiência do voto no Brasil é a sua obrigatoriedade.
Como todos no país precisam votar, acaba que muitos pobres têm o mesmo poder de escolha de pessoas com mais instrução, o que gera políticos ruins no poder. Não adianta dar poder de voto para quem não é capaz de fazer escolhas certas ou mesmo para quem escolhe só porque ganhou uma cesta básica para votar um ou em outro candidato. Enquanto for assim, o futuro do país estará condenado. Percebam que o argumento se torna bem problemático a partir aqui do segundo ponto. Por quê? No primeiro, ele fala que a ineficiência do voto no Brasil é ser obrigatório. Até aí não tem nenhum problema, não está generalizando nem criticando ninguém. Porém, quando ele começa a falar da diferença de classes sociais e dizer que as pessoas pobres têm o mesmo poder de escolha que as pessoas com maior instrução e por isso eles acabam escolhendo mal ou escolhem por interesse porque ganharam uma cesta básica ou que eles não são capazes de fazer escolhas adequadas, mostra aí, né, uma taxatividade e ao mesmo tempo um preconceito entre classes sociais, o que não é legal, não é nada bem visto pela banca examinadora da redação, portanto não pode ser utilizado, tá bem? Então, tome cuidado, o poder aquisitivo não garante consciência crítica ou política, não se misturam as coisas. Esse é um radicalismo de posição que não deve também ser utilizado na argumentação. Outro caso é a redução ao absurdo, não aparece no módulo de vocês, mas é bom comentar sobre ele. Este argumento se constrói a partir de relações que fogem à lógica tradicional, fogem à nossa realidade, apelando para falas exageradas e até emotivas. Você não pode trazer subjetividade nem emoção para o seu texto. Se você está escrevendo uma redação dissertativa ou argumentativa, você tem que ser o mais objetivo possível e dar mais impessoalidade, né, quanto for possível para o seu texto, se distanciar dele. Não é certo usar um ser vivo para essa finalidade, mas se ele morrer, a verdade é que poucos vão se importar. Agora imagine se, no lugar de ratos, usarmos humanos, 300 deles, e todos morrerem. O impacto na sociedade será bem maior, porque a maioria deles tem uma família. E quantas pessoas não sofreriam com a morte de um familiar? Aqui o tema falava sobre, né, usar animais, no caso ratos, como cobaias para experimentos. E aqui, nesse parágrafo argumentativo, a ideia do redator foi mostrar, fazer uma comparação aí, se trocasse os ratos por seres humanos. Porque com os ratos ninguém se importa, mas com os seres humanos alguém se importaria, porque todo ser humano tem uma família, tem alguém que se importe com ele. E o problema está nessa hipótese absurda. Primeiro, ela colocar que os seres humanos seriam usados como cobaias, substituídos aí os ratos pelos seres humanos, que é uma ideia muito improvável. E aí depois apelando para uma forma de convencimento emocional, querendo emocionar dizendo que, ó, sou um ratinho, ninguém se importa, mas o ser humano muita gente vai se importar. Olha como estão trocados os valores. Então aí gera, né, então uma redução ao absurdo. Também não deve ser utilizado. Não traga emotividade para o seu texto. Bom, terminamos então todos os exemplos daquilo que não deve ser feito no parágrafo argumentativo, que foi no que se baseou este módulo 12. Os exercícios para vocês, praticando aprendizado do 1 ao 7 de múltipla escolha, desenvolvendo habilidades, exercícios 1, 2, 3, 5 e 7, que nós faremos em aula online. Se tiverem alguma dúvida, perguntem na nossa próxima aula. Por enquanto, é só e até mais, primeiro ano.